Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical da revista Betel. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também sugestões, dúvidas nos comentários e não deixe de assistir o vídeo até o final. Estaremos agora compartilhando os slides. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que traz como título a alienação humana a partir da queda. E aqui eu destaquei Efésios 2:12, usando a Almeida atualizada. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. É essa alienação que fala dessa separação, de estar sem Deus no mundo. Texto áureo. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Gênesis 3:10. Aqui, esse esconder-se é um sinal desse ato de alienação. Verdade aplicada: o pecado, ao nos alienar de Deus, provoca danos em todas as nossas relações. Vamos comentar acerca disso durante todo o vídeo, mas devemos salientar: não devemos culpar Deus. Deus não é culpado pelo nosso pecado, é o pecado que nos aliena de Deus. Os textos de referência nós encontramos aqui em Gênesis, no capítulo 3, começando pelo versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? É interessante esse onde estás. Deus é onisciente. Ele sabia exatamente onde se encontrava, onde estava Adão. Mas é uma pergunta de retórica. É uma pergunta para mostrar que o homem é que não consegue aqui entender, saber qual é o seu lugar dentro da criação. Versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Versículos 11 e 12. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Motivo de oração: ore para que Deus cure nossos relacionamentos. Não somente relacionamento com Deus, mas conosco mesmo, com o próximo. Nós precisamos de cura dos relacionamentos. Introdução. Na lição anterior, na lição 3, estudamos sobre o maravilhoso relacionamento de Deus com o homem antes da queda. Nesta, veremos as consequências do pecado nas relações. Aliás, podemos dizer que o livro de Gênesis traz essa progressão, vamos ver até nas outras lições, esta progressão das consequências do pecado, desde o capítulo 3 até o capítulo 11. Ponto de partida: o pecado afeta as relações. Vamos observar uma progressão. São 3 tópicos. Primeiro, a alienação em relação a si mesmo. Depois, o próximo passo, a alienação com relação ao próximo.
E finalmente, no tópico 3, a alienação com Deus. Veremos aqui uma gradação. Quando o homem no Éden buscou mais plenitude de vida, ignorando a Deus, acabou tendo não só menos de Deus e menos da vida, mas também menos de si mesmo. Subtópico 1.1, vergonha de si mesmo. ênfase do comentário. A primeira alienação vivida pelo homem como consequência do pecado foi em relação a si mesmo. Satanás lhe promete mais liberdade. Satanás engana, fazendo com que o homem entenda que ele pode conseguir mais liberdade sem Deus. Eles acabam experimentando menos liberdade, vivendo pela primeira vez a experiência da vergonha. Por isso que lá em Gálatas 5, o que Paulo diz é que em Cristo nós experimentamos uma liberdade libertada. Ou seja, aquilo que nós achamos que é liberdade, na verdade, não é liberdade. E ainda acerca de Gênesis 3:7, quando afirma que os olhos de ambos se abriram, ironicamente, seus olhos se abriram, trazendo-lhes vergonha. Este conhecimento do bem e do mal não é um estado neutro, maturidade desejada ou um progresso da humanidade, como comumente se argumenta. Deus deseja salvar os humanos de sua inclinação para a ética autônoma. Essa questão do conhecimento do bem e do mal, devemos salientar, Deus não queria alienar o homem de conhecimento. Vamos lembrar que o livro de Provérbios enaltece o conhecimento, todo e qualquer conhecimento. Tanto é que lá no capítulo 24 se fala dos provérbios de outros sábios. Que outros sábios são esses? Quando você compara, são provérbios que foram ditos até por egípcios e que foram adaptados para mostrar que são também válidos. O que Deus queria preservar era do conhecimento prático do mal, que o homem permanecesse nesse estado de inocência. Mais à frente vamos falar mais sobre isso. Subtópico 1.2. Note que eu sempre coloco aqui a ênfase do comentário. Eu pego um tópico, um subtópico e faço um recorte sobre o que chama mais a atenção. Por isso, não deixe de assistir o vídeo até o final, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal. O homem antes da queda vivia a maravilhosa liberdade de nunca haver sentido culpa. Todas as coisas que fazia no jardim eram livres deste sentimento tão angustiante e limitador. E a primeira filha da culpa é a desculpa. Pela etimologia, desculpa é você querer tirar a culpa e jogar essa culpa em outro, como vamos ver depois, sem assumir suas responsabilidades. Esse sentimento de culpa é uma consequência do pecado. Subtópico 1.3, medo. Qual é a ênfase do comentário que eu peguei aqui? Adão sempre sentia amor e segurança ao ouvir a voz de Deus, mas após pecar, pela primeira vez ele sentiu medo. Lembrando daquela passagem de Atos, capítulo 17, quando Paulo fala aos atenienses que eles eram muito religiosos, e outra tradução, supersticiosos.
E aquela história do Deus desconhecido fala justamente de medo. Está havendo a história por trás havia uma praga. Precisamos aplacar um Deus que está irado. Mas nós não conhecemos que Deus é esse. Então vamos fazer um pedestal vazio e dizer ao Deus desconhecido. A ideia dos gregos era de ter medo dos deuses. Nós não devemos ter medo de Deus. Temer a Deus significa ser reverente, respeitá-lo, honrá-lo, mas nunca ter medo. Se nós, por algum motivo, temos medo de Deus, a nossa adoração está totalmente, absolutamente equivocada. Por isso, esse comentário que eu salientei aqui. Ouvi, ainda sobre Gênesis 3:10. Ironicamente, a palavra hebraica chamar, que é traduzido como ouvir, também significa obedecer. Isso é uma característica aqui do hebraico bíblico, que é precisamente o que Adão não fez. Ouvir a tua voz. Era para Adão ter obedecido a Deus. E é o que ele não fez. Fiquei com medo. Ações motivadas pelo medo não são motivadas pela fé e por isso não agradam a Deus. O que me leva a adorar a Deus? É o medo? Se é isso, a minha adoração está totalmente, absolutamente equivocada. Resumo aqui do tópico 1. Eu ensinei que, embora a primeira e principal pessoa ofendida com os nossos pecados seja Deus, a primeira pessoa a sofrer as consequências do nosso pecado somos nós mesmos. Tudo aquilo que Deus nos pede é pensando em nosso bem. Devemos lembrar disso. Vamos agora para o tópico 2. Dentro da proposta de gradação, agora a alienação em relação ao próximo. Além do pecado ter gerado uma alienação no homem consigo mesmo, gerou também uma alienação com o próximo, o que explica todos os nossos desajustes sociais. Subtópico 2.1. Transferência de responsabilidade. Isso é terrível. A culpa que Adão sentiu, a alienação consigo mesmo, fez ele responsabilizar a sua mulher por seu erro, a alienação com o próximo. O mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade justamente pela indisposição do que erra de assumir sua responsabilidade. Foi uma cadeia em que um ia responsabilizando o outro. Adão culpou a sua mulher. A mulher jogou a culpa na serpente. A serpente, sem ter quem responsabilizar, ficou calada. Mas o que nós devemos salientar aqui é que o pecado faz com que também nós transfiramos responsabilidade. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Do que se queixa o homem? Está lá em Eclesiastes, capítulo 7. Do que se queixa o homem? De seus próprios pecados. Não é do pecado alheio. 2.2. A perda da pureza. ênfase do comentário. Após comerem do fruto, Adão e Eva não sentiram vergonha apenas em relação a si mesmos, mas também um em relação ao outro. O homem perdeu essa inocência. Como eu disse lá atrás, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus queria preservar o homem de ter um conhecimento prático do pecado, do mal. Deus desejava que o homem permanecesse num estado de inocência, tal como é a criança antes de atingir a idade da razão.
Por isso que Jesus toma como exemplo a criança. Se ninguém se faz igual a uma criança, não poderá ver o reino dos céus. Ser como criança não é ser imaturo, mas é resgatar essa inocência que ainda é encontrada na criança. Crianças que perderam a inocência é devido ao contato com o mal. Era isso que Deus queria preservar o homem. 2.3. Relações conflituosas. Qual é a ênfase do comentário que eu peguei aqui? Relações conflituosas sobre submissão e insubmissão sempre marcarão os relacionamentos entre casais como consequência desta alienação social por causa do pecado. Deixa eu fazer aqui um adendo sobre essa questão da submissão. Deus, ele não deseja subserviência. Vimos isso na lição passada, quando nós falamos acerca do relacionamento que deve haver entre o homem e a mulher, entre o esposo e a esposa. Não é de subserviência, não é de humilhação. A subserviência, ela marca isso de humilhação. Vamos lembrar, isso é até dito naquele famoso livro, O Monge, o Executivo. Inclusive eu digo que todo cristão, e principalmente líderes, precisavam ler esse livro. O chefe, ele apenas deseja chefiar, mandar. O líder, ele procura inspirar. E outra coisa, o líder, o verdadeiro líder, ele busca mostrar aos seus liderados, mais do que chefiados, que eles estão debaixo de uma missão. Esse é o significado etimológico da palavra submissão. Estar debaixo de uma missão. Consequentemente, o insubmisso, aquele que está experimentando uma insubmissão, é aquele que deixou de estar debaixo de uma missão. Temos que entender isso. Todos nós estamos debaixo de uma missão. É isso que significa ser submisso. Não é você ser humilhado da parte do líder, isso deve ficar salientado. Se ele humilha o seu liderado, ele já não é mais um genuíno e autêntico líder. Todos nós estamos debaixo de uma missão. Fazendo aqui o resumo do tópico 2, eu ensinei que os nossos problemas de relacionamentos com as pessoas não têm como causa personalidades divergentes. É como uma frase que é atribuída a Agostinho: devemos ser uma unidade, mas na diversidade. Nem os gêmeos são idênticos. Eles compartilham da mesma carga genética, alguns gêmeos que são idênticos, você não consegue diferenciá-los fisicamente, mas eles possuem almas distintas. O que nos diferencia é a nossa alma. Deus criou uma alma diferente para cada um. E é por isso que nós somos uma diversidade. E por isso temos personalidades divergentes, mas devemos ter essa compreensão que devemos administrar essas diferenças para que nós possamos ter um bom relacionamento social. E é a pobreza em nossa relação com Deus que acaba provocando essas divergências, essa falta de habilidade na convivência com o próximo, que sempre será diferente de nós. Somos naturalmente personalidades diferentes. Tá? Aqui, até aproveitando a etimologia da palavra divergente, nós devemos convergir.
mesmo sendo diferentes, devemos ser uma unidade na diversidade. E lembrando que o amor por Deus santifica nossas relações. Perdão. Vamos agora para o tópico 3. Finalmente, dentro da gradação, falamos primeiro no tópico 1 da alienação consigo mesmo, no tópico 2, a alienação com relação ao próximo, e agora chega a alienação em relação a Deus. A causa da alienação do homem consigo mesmo é o que explica sua alienação para com o próximo. E estes dois tipos de alienação, intrapessoal, ou seja, consigo mesmo, e interpessoal com as outras pessoas, tem como causa a alienação em relação a Deus. Vamos então ver aqui o subtópico 3.1. Desconfiança sobre o amor. ênfase do comentário. É importante entender que o pecado de Eva e, por extensão, também o de Adão, não se pode entender que a mulher deve ser culpada exclusivamente. É uma culpa compartilhada. Há também responsabilidade em Adão, até pela responsabilidade que Deus lhe deu de administrar. Então é importante entender que o pecado de Eva surge nela antes dela comer do fruto, porque nasceu aqui. Tiago ensina sobre isso, lá no capítulo 1, versículos 14 e 15. O pecado nasce no desejo, bem antes da prática. Vamos salientar aqui, quando o apóstolo Paulo diz do pecado na carne, ele não está dizendo que o pecado habita no corpo. Eu peco por causa do corpo, então eu preciso me livrar do corpo para não pecar. O pensamento paulino não é esse. No pensamento platônico, se dizia que o corpo era a prisão da alma. E isso não coaduna com o pensamento bíblico, cristão. O que a Bíblia diz? Que o nosso corpo deve ser templo do Espírito Santo. Ele não deve nunca ser encarado como um obstáculo para servir a Deus. O corpo não é um obstáculo. Lá na antiguidade se pensava, se eu não quero cair em concupiscência, em pecado de fornicação com uma mulher, então é melhor me castrar, que eu evito o pecado. Bom, você evita, na antiguidade se evitava a consumação física do pecado, mas como continuava o desejo aqui dentro da mente, ele continuava pecando em pensamento. O pecado, ele nasce aqui. Vamos lembrar lá no Sermão do Monte, o que Jesus falou sobre o pecado de adultério. Se você simplesmente na sua mente deseja uma mulher, o homem desejar uma mulher, e a mulher desejar um homem somente na mente, ele já está pecando. Sendo casado, já está cometendo adultério. Por algum motivo ele não tem como materializar isso, mas ele já está pecando em pensamento. Por isso que a conversão no grego vem da palavra metanoia, que significa mudança de mente. Se eu não experimento uma mudança de mente, eu não experimento uma conversão. Eu vou naturalmente expressar isso por mudanças exteriores, mas eu não posso primeiro mudar meu exterior para depois mudar o interior. Não, a ordem é começar daqui, mudar a mente. Por isso eu destaquei aqui, que aparece na revista do professor, esse comentário de João Calvino, o famoso reformador. Anteriormente ela podia contemplar a árvore com tamanha sinceridade que nenhum desejo de comer do seu fruto afetava sua mente.
pois a fé que ela possuía na palavra de Deus era a melhor guardiã de seu coração, bem como de todos os seus sentidos. Vamos lembrar daquela passagem da primeira carta de João: se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Se eu acho que isso não é pecado, então estou bem. O significado não é esse, mas é que pela fé, quando nós temos a tranquilidade que é trazida pela palavra de Deus, em consonância com a palavra de Deus, nós temos paz com Deus. É esse o sentido. É a fé que é a melhor guardiã de nosso coração. É isso que Calvino quer dizer aqui. É aquilo que... E outra coisa, coração, vamos lembrar que na linguagem bíblica, coração não está falando de sentimento. Coração fala de mente. E a mente precisa ser renovada, como diz lá em Romanos, no capítulo 12. Quando nós temos lá em Provérbios, de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, não é guardar o sentimento, não. É guardar a nossa mente. Por isso que digo mais uma vez, a conversão, ela começa pela mente. Continuando. Agora, porém, depois que o coração decai da fé e da obediência à palavra, ela corrompeu tanto a si própria quanto a todos os seus sentidos, e a depravação se difundiu por todas as partes de sua alma e também por todo o seu corpo. Depravação é uma palavra tipicamente de Calvino. Ele fala muito isso sobre a depravação do ser humano. 3.2. Culpar Deus pelos erros, que chega a ser uma blasfêmia, algo terrível. O recorte que eu fiz. Mesmo irrefutavelmente acusados pelas suas consciências, os homens ainda conseguem culpar a Deus por suas escolhas erradas. Adão tenta justificar seu erro culpando a Deus pela mulher que ele lhe deu. Mais do que está jogando a culpa na mulher, indiretamente Deus está culpando, o homem está culpando Deus. Ora, se o problema é a mulher que o Senhor me deu, então o Senhor é culpado. Nós devemos entender isso. Nunca devemos culpar Deus. Deus, ele é plenamente justo. É o homem que é injusto. Se há injustiças no mundo, Deus não é culpado. Lembrando aquele versículo, Eclesiastes: do que se queixa o homem de seus próprios pecados? O pecado, ele trouxe consequências e desestabilizou toda a natureza, se reflete também na natureza. Podemos dizer que até os desastres naturais são consequências indiretas do nosso pecado. Mais uma vez, nunca podemos culpar a Deus por nada, muito menos por nossas escolhas erradas. Deus concedeu o livre-arbítrio e nós precisamos fazer uso adequado desse livre-arbítrio. É bem verdade que Deus nos dá a graça, nos dá a condição, mas nós precisamos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. 3.3. As maldições não são o final. ênfase do comentário: o morrereis de Deus começa a acontecer com parto com dores, trabalho penoso e terra maldita, e finalmente a morte. Já comentamos isso anteriormente. O trabalho, ele é amaldiçoado por causa do pecado, mas o trabalho em si não é uma maldição. Se alguém pensa que o trabalho é uma maldição, precisa lembrar lá de Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É trabalhar com o suor do rosto, ou seja, com dificuldade,
é que é consequência do pecado. O homem já trabalhava antes do pecado. A mesma coisa, o parto com dores. O pecado trouxe como consequência esse parto com dores. Sim, podemos pensar que se não houvesse o pecado, esse parto seria sem dores. Continuando aqui, a graça de Deus em Cristo, entretanto, pode dar às mulheres a alegria de gerar filhos para Deus, mesmo com dor. E é importante salientar, a mulher é obrigada a sentir dor hoje, como Deus concedeu inteligência ao homem, e hoje a possibilidade de cesariana segura, porque lá na antiguidade já existia cesariana, mas geralmente a cesariana levava à morte da mulher. Hoje nós temos a possibilidade de uma cesariana que não implique em risco de vida para a mulher, de tal maneira que é uma opção. Mas o fato de que, sem recursos, a mulher gera filhos com dores, isso é consequência do pecado, não é desejo da parte de Deus. Deus não coloca sofrimento no ser humano. O sofrimento, ele é consequência do pecado. Então, ao homem de encontrar propósito mais excelente no trabalho, mesmo que difícil, de manter esperança de uma nova terra na restauração de tudo e da vida e glória eterna, ainda que o portal seja a morte. Mais uma vez, pego aqui o comentário de João Calvino, que é trazido na revista do professor. Perdão. Mas para que a tristeza e o horror não nos esmaguem, o Senhor derrama por toda parte os sinais de sua bondade. Sabe aquela história de que se você pega um cartão com um ponto preto bem no centro, poucas pessoas vão dar ênfase no branco, vai chamar a atenção logo daquele pequeno ponto preto. Ou seja, no mundo nós aprendemos a ver apenas as coisas ruins. Se a vida nos dá 1000 motivos para lamentarmos, para que nós possamos nos entristecer e tudo mais, Deus nos dá ainda 5.000, 10.000, 1 milhão de motivos para que nós possamos agradecê-lo. Basta que nós procuremos esses sinais em toda parte, como diz aqui Calvino. Por isso que eu gosto de salientar que a nossa adoração a Deus sempre deve ser entendida como um agradecimento. Louvar a Deus é, antes de mais nada, ser grato a Deus. Vamos lembrar daquela passagem de Lucas, depois de haver feito tudo, e olha que ninguém faz tudo, mas depois de haver feito tudo, devemos dizer: somos servos inúteis porque fizemos apenas aquilo que nos foi ordenado. Eu devo fazer por amor, por agradecimento a Deus, por aquilo que Deus já fez e por aquilo que certamente Deus ainda fará por mim. Dando continuidade, além disso, embora a bênção de Deus não seja mais vista pura e transparente, se o que permanece por detrás for considerado em si mesmo, Davi, verdadeira e apropriadamente, exclama: a terra está cheia da mercê de Deus. O resumo aqui do tópico 3. Eu ensinei que a falta de relacionamento com Deus nos leva a pecar e nos indispõe ao arrependimento. Precisamos abrir nossos olhos para as promessas de Deus, a fim de que Ele, por sua graça e misericórdia, nos traga de volta à sua presença. Esse é o principal objetivo do livro de Gênesis, falar da necessidade que nós temos de ser trazidos de volta à presença de Deus e de como Deus nos busca.
Conclusão: para estarmos bem com a gente mesmo e com o próximo, precisamos estar bem com Deus. A nossa relação com Deus é que determina todas as demais relações. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos colocou essa capacidade de amar. É um dos chamados atributos comunicáveis. Lógico, os atributos comunicáveis de Deus se manifestam no homem de forma imperfeita, até por causa do pecado. Deus é amor, como símbolo, como sinal da imagem e semelhança de Deus no homem, o homem pode amar. E entre outras coisas, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos mostra o exemplo. Deus nos amando nos fala de relação. Justamente a nossa relação com Deus determina todas as demais relações. O próprio Deus enviou o seu Filho para proporcionar reconciliação entre o ser humano e Deus. Eu não destaquei essa palavra reconciliação, mas destaco aqui. O principal plano de Deus é que exista essa reconciliação. É o que diz lá em 2 Coríntios 5, nos versículos 19 e 20. Saiu aqui 10, mas é 19 e 20. Que Deus abençoe. Aqui eu coloco mais uma vez a bibliografia. Eu estarei aí disponibilizando os slides para que você possa estudar. Aqui também uma bibliografia geral. E que Deus abençoe em nome de Jesus.